Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Tá? Nessa videoaula eu vou falar sobre expressões lambdas. As expressões lambdas, elas foram introduzidas na plataforma .NET para dar suporte às consultas links. Então, e elas são um recurso muito poderoso para escrever código de uma maneira sucinta e elegante. Então, uma expressão lambda, ela se comporta como um delegate, tá? Só que ela tem algumas características. Ela é uma função anônima, ou seja, ela não tem modificador de acesso, não tem declaração de modificador de acesso, não tem declaração de valor de retorno e não tem nome, tá? Então, as expressões lambdas, elas podem conter instruções e expressões. E nós podemos usá-las para criar delegates ou árvores de expressão. Certo? Elas são utilizadas para realizar cálculos, efetuar filtros, retornar valores ou coleção de valores. Então, usando as expressões lambdas, nós podemos gravar funções locais que podem ser passadas como argumentos ou serem retornadas como valor de chamadas de função. Tá? Então, um pequeno histórico para indicar o surgimento das expressões lambdas. Então, até a versão 2.0, a única maneira de eu declarar um delegate era usar um método nomeado. Depois, a partir da versão 2.0, surgiram os métodos anônimos, que eu falei já na videoaula anterior. E a partir da versão 3.0, as expressões lambdas substituíram os métodos anônimos como a melhor maneira de escrever um código embutido, elegante e reduzido. Então, as expressões lambdas, elas são particularmente úteis para escrever expressões de consultas link. E como é que são essas expressões lambda? Então, eu vou dar uma visão tanto na linguagem C#, como na linguagem VBNet. Então, na linguagem C#, as expressões lambdas, elas se caracterizam pelo operador lambda, que é identificado como uma seta. Tá? E essa seta significa que vai para. Então, na declaração de uma expressão lambda, eu tenho os parâmetros, o operador lambda, na linguagem C#, e o código ou expressão que vai ser executado. Por exemplo, y, tá? O operador lambda, y vezes y. No VBNet, eu não tenho o operador lambda como no C#. Então, eu uso function ou sub. Então, a mesma expressão lambda, y vai para y vezes y, ficaria function, o y seria o parâmetro, e y vezes y a expressão lambda. Então, tanto na linguagem C# como na linguagem VBNet, eu tenho os parâmetros de entrada, tá? Na linguagem C# eu tenho o operador lambda e a expressão ou bloco de instrução. Na linguagem VBNet eu tenho o function, a palavra reservada function, os parâmetros, a expressão ou bloco de instrução, ou sub, o parâmetro, expressão ou bloco de instrução. Lembrando que aqui eu não tenho valor de retorno. Tá? Então, no lado esquerdo do operador lambda, nós temos os parâmetros de entrada, que podem ser tipos implícitos ou explícitos, que vão ser passados para o bloco de instrução. E no lado direito nós temos o método, a expressão ou bloco de código que vai ser executado. Por exemplo, na linguagem C#, aqui eu tenho uma expressão lambda, tá? Onde aqui eu tenho número, vai para número, aqui é o operador que vai calcular o resto da divisão por 2, e aqui estou verificando se ele é igual a 0. No VBNet eu uso function, número mod 2 igual a 0. Tá? Então, onde nessas expressões, tanto na linguagem C# como na VBNet, número é o parâmetro de entrada. Tá? E aqui eu tenho a expressão lambda, certo? Que vai ser executada. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de expressões lambda na linguagem VBNet. Tá? Por exemplo, aqui é uma expressão lambda onde não tem um retorno. Eu uso uma sub e eu estou dando um console write line que vai
apenas escrever no console o valor do parâmetro x. Aqui eu tenho uma expressão lambda que faz um incremento no parâmetro de 1. Aqui eu tenho uma função lambda que calcula, verifica se o número é par, verificando se o resto da divisão por 2 é 0. E eu tenho expressões lambdas mais complexas, tá vendo? Aqui eu estou usando um delegate func, para definir o cálculo da série de Fibonacci. Então, vamos ver na prática como podemos criar expressões lambdas na linguagem VBNet. Eu vou aqui abrir o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Vou criar um projeto na linguagem VBNet do tipo Console Application. Eu vou colocar aqui, ó, VBNet expressão lambda. Então, vai ser um projeto do tipo console e nele eu vou definir algumas expressões lambdas usando a linguagem VBNet, para você entender. Bom, eu vou usar já aqui o método submain. Então, primeiro eu vou definir duas expressões lambdas que não retornam, que nem tem valor de retorno. Uma eu vou chamar de mensagem, e eu vou usar o operador sub, eu vou passar um parâmetro chamado x, eu posso chamar texto, E aqui, ó, eu vou imprimir o que for passado. Na outra, eu vou chamar de pausa, e vai ser também uma expressão lambda que não tem retorno, e aqui eu só vou dar uma pausa no console. Pronto, defini duas expressões lambdas, tá? Que não retornam valor, tá? Por isso que eu usei a palavra reservada sub. Agora, eu já vou usar a minha expressão lambda. Então, eu tenho a expressão lambda aqui, então eu vou definir aqui, ó, expressão lambda para calcular, para localizar números pares. Então, essa vai ser a mensagem que ele imprimir no console. Aí eu vou definir aqui uma lista, de inteiros. E aqui eu vou definir 3, 5, 6, 2, 9, 7, 10, 11, 14. Pronto. Número inteiros. E agora eu vou definir uma expressão lambda que vai encontrar os números pares. Então eu estou definindo uma variável do tipo inteiro que vai receber o retorno da minha expressão lambda. Então, ó, números, where, e aqui vai minha expressão lambda, ó, function, o parâmetro vai ser o número, que eu vou chamar de n. Então, n mod 2 igual a 0. E aqui eu vou retornar uma lista. Pronto. Aqui está a minha expressão lambda. Então eu estou usando uma expressão lambda com uma cláusula where, tá, de uma lista. É assim que as expressões lambda são utilizadas e tornam o seu código mais elegante. Sem expressões lambdas, eu teria que usar mais código para expressar essa linha aqui. Aí, depois que eu retornar, eu vou procurar nos pares, e vou usar a minha expressão lambda mensagem e já vou imprimir aqui pares. Vou percorrer a minha lista de números que foram devolvidos ali, Aqui eu acho que não precisa disso aqui. E aqui eu vou dar uma pausa, já estou usando a expressão lambda. Então, ó, defini duas expressões lambdas, aqui, ó, que não retornam valor. Isso aqui vai imprimir um texto, isso aqui vai dar uma pausa. Aqui já estou usando a expressão lambda, está imprimindo um texto. Aqui eu defini uma lista de números, e aqui eu defini uma expressão lambda para retornar somente os números pares, tá? Dessa lista de números. Ele vai retornar uma lista. Então aqui em pares eu vou ter somente números pares. Depois eu vou percorrer essa lista e vou exibir somente os números pares, um a um. Certo?
Podemos executar. Olha aqui, ó. Então, da minha lista que eu tinha, vou abrir aqui para você visualizar. Está aqui, ó, obteve somente os números pares 6, 2, 10 e 14. Tá? A minha expressão lambda funcionou corretamente. Vamos dar outro exemplo de expressão lambda, usando agora um string. Então eu vou copiar a mensagem aqui, né? Depois da pausa. Então eu vou definir um array, só que agora vai ser de string. From. Aqui eu vou definir alguns nomes. Eu vou colocar Yuri, José, Pedro, Maria e Carlos. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou definir uma variável para receber o resultado. E eu vou definir aqui, ó, vou usar o método find e vou usar uma expressão lambda, ó, function nome, onde o nome eu vou procurar um nome que comece com, colocar a letra M, certo? E depois eu vou dar a mensagem e vou colocar aqui, ó, nome encontrado. E vou colocar, aqui a expressão da mensagem, e aqui eu vou dar uma pausa. Pronto. Então, ó, nesse código aqui, eu estou usando expressões lambdas, uma para calcular os números pares e outra para encontrar um nome que começa com a letra M, tá? Então, a minha expressão lambda está aqui, ó, function nome starts with M, tá? Note que ela permite eu reduzir o código. Eu estou usando essa expressão lambda com o método de uma lista, né? Uma lista de strings. Eles são muito utilizados nesse tipo de código. Então, olha, aqui ele já executou os números pares, eu vou dar um enter. Olha lá, expressão lambda para localizar os números pares. Opa, aqui eu não alterei o nome, né? Localizar um nome que começa com M. Tá? Vamos executar novamente, salvando e executando. Tá aqui a primeira execução, nós já vimos. E ó, expressão lambda para localizar um nome que começa com M. Nome encontrado, Maria. Se você verificar aqui da minha lista, né, o único que começa com M é Maria. Então nós vimos que a expressão lambda está funcionando corretamente. E aqui eu mostrei um exemplo, né, de como você pode usar expressões lambdas. As expressões lambdas que eu estou usando aqui são expressões lambdas simples, tá? Mas em consultas links, tá, você vai encontrar expressões lambdas muito mais complexas, tá? Então, o conceito de expressão lambda está lançado, tá? Você pode se aprofundar mais, porque há muito mais o que falar sobre expressões lambdas. E nessa videoaula eu dei uma visão geral, tanto na linguagem C#, mostrando exemplos na linguagem VBNet, tá? Então, era isso que eu queria falar nessa videoaula. Até a próxima!